O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de até 6,150 milhões de reais em bens do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Pois é, quem tinha já se esquecido dele voltou à cena com força total. Tudo isso no âmbito da investigação sobre supostas irregularidades na indicação de emendas parlamentares. A decisão tem como base a investigação da Polícia Federal, que aponta indícios de que Cunha teria atuado na destinação de recursos públicos, mesmo sem exercer mandato parlamentar, já há pelo menos uma década, aliás, utilizando uma estrutura paralela para influenciar a indicação de emendas. Segundo o ministro, segundo Dino, foram identificadas pelo menos 21 emendas que somam esse valor, 6 milhões de reais, com documentação que teria ocultado o verdadeiro responsável pelas indicações. Além do bloqueio de bens, Dino também determinou, Paula Camacho ou Bianca Palharim primeiro, então, a suspensão da execução das emendas relacionadas ao caso, até que as investigações estejam adiantadas. O Flávio Dino, ele vai para cima provavelmente por algo que ele estava esperando ou estava articulando e não deu certo, porque o Flávio Dino, esse que é o ministro comunista, o orgulho do Lula, porque o Lula disse, né, que orgulho que da gente ter um ministro comunista, é o orgulho do Lula. Esse orgulho do Lula, ele, se fosse com o mesmo rigor, né, para cima dessa corrupção que está acontecendo no PT, dos gastos exacerbados de Janja, do Lula, do comitê gigantesco, não é? Podia também, eu acho que também podia, já que ele é pela ética, né? Ele é o paladino das coisas éticas e corretas, então, poxa, nada mais justo do que ele também mostrar para todo o Brasil o quanto que ele é o ministro que não poupa ninguém. O Eduardo Cunha é um desses nomes assim que manda no Brasil. E mesmo depois de tudo que aconteceu, depois dele ter sido preso, depois dele ter também perdido, né, seus direitos para continuar sendo candidato e tal, ele ainda manda, gente. É o Centrão, porque o Centrão, ele tem essa característica, ele vai pelo poder. E assim é o Eduardo Cunha. A gente não entende direito, porque tem alguma coisa aí por trás. Eu creio que tem alguma coisa por trás, alguma coisa como uma punição, sabe? Algo é como um recadinho, sabe? Um recadinho que não é só dado ao próprio Cunha, mas ao entorno. Olha o que eu faço, olha o poder que eu tenho. Porque não é pelo povo, não é... Puxa, porque esses milhões aqui, eles não têm uma justificativa. Não é por causa disso, porque tem também outros aí que têm sua renda aumentada exponencialmente, especialmente os que são do PT, da esquerda, porque para eles é assim, é capitalismo para nós, comunismo para vocês. Assim que eles têm o pensamento, né? Essa é a identidade deles, é essa discrepância, essa incoerência entre o que é falado e o que é vivido. Mas alguma coisa por trás ainda existe que a gente não sabe, a gente talvez nunca vai saber, porque essas entranhas do poder no Brasil, cheia de corrupção, cheia de favores e pouco se importando com o que realmente é o certo, o que realmente deveria ser feito nesse país. Para começo de conversa, Bianca, a Paula já traz esses pontos do currículo de Eduardo Cunha, muito conhecido no cenário nacional, teve envolvido nas investigações da Lava Jato, chegou a ser preso por quase 5 anos, renunciou à presidência da Câmara, foi presidente da Câmara, inclusive ele tocou, né, pautou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, mentiu na CPI da Petrobras, está envolvido em outros escândalos e investigações, tentou se candidatar numa das últimas eleições, não passou, não foi eleito. Pela parte da defesa de Eduardo Cunha, agora, no caso dessas emendas, então, ele que estaria ordenando à torta direita como alguns parlamentares usarem os dinheiros, a fortuna, melhor dizendo, porque é uma quantia muito alta, para onde encaminhar esse dinheiro ou não, quer dizer, uma figura que não é parlamentar, não tem esses direitos e que está agindo e
destinando dinheiro da população como quer, um absurdo total. Mas Eduardo Cunha, sua defesa, negam qualquer irregularidade, afirmam que ele não foi o responsável pelas indicações das emendas. Se tem uma coisa que ele sabe é lidar com advogados, é lidar com negativas quando é acusado de crimes. E trago uma aspas aqui da Polícia Federal que diz o seguinte: o conjunto de elementos já permite concluir que Eduardo Cunha opera como agente privado com poderes políticos equivalentes ou até superiores aos de parlamentares em exercício, interferindo, melhor dizendo, no direcionamento de recursos federais sem qualquer autorização institucional. Eduardo Cunha, que já está afastado há 10 anos do poder político, de ter algum cargo realmente com poder nesse cenário, qual ele fez tão mau uso já quando pôde. Mas tinha tudo para voltar este ano, né? Para quem não sabe, Eduardo Cunha pretendia, ou pretende ainda, se candidatar a deputado federal por Minas Gerais. E tem tudo para vencer, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Agora, tanto esse caso do Eduardo Cunha quanto do Valdemar da Costa Neto, que teve o seu bloqueio de bens ali no valor de mais de 100 milhões de reais, né? Se dá por conta dos dados extraídos do celular de Mariângela Fialec. Ela que é servidora pública, né, na Câmara dos Deputados, e ela é conhecida como Tuca também. Ela que teria ali as mensagens envolvendo tanto o Eduardo Cunha quanto o Valdemar da Costa Neto por conta de indicações para onde vai as emendas parlamentares. Não há indicações que tanto Eduardo Cunha quanto o Valdemar tenham embolsado esse dinheiro. Simplesmente, gostaria de indicar a utilização dessas emendas parlamentares em vez da cidade X para a cidade Y. É isso. Agora eu te pergunto, será que isso é crime? A nossa querida Ludmilla, ela pode nos dizer. Mas, se fosse crime, deveria ir atrás de todos os partidos. Porque, segundo as pessoas que realmente trabalham lá em Brasília, junto com os deputados, né, tanto os jornalistas, os interlocutores, dizem que isso é modus operandi. Todos os partidos fazem isso, todos os presidentes de partido e as pessoas que têm poder dentro dos partidos indicam para onde ir essas emendas parlamentares. E veja, antigamente, por que existem essas emendas parlamentares? Antes de qualquer coisa, quando o presidente era o Bolsonaro, eles queriam tirar o poder do presidente Bolsonaro. E qual o modo que encontraram? Vamos tirar o poder financeiro do presidente Bolsonaro e então criaram as emendas parlamentares com o nome de orçamento secreto, né, que ficou muito mal visto. E justamente era para tirar o dinheiro, né, o poder, da onde que iria essas emendas, para onde que o presidente iria colocar esse dinheiro e transferiu para o Congresso, tirando assim poder do presidente Bolsonaro. Mas mudou o presidente. E o presidente agora gostaria de ter este poder de volta. Mas até aí o Congresso ficou empoderado, né? Eles gostam tanto dessa palavra. Ficou um Congresso super poderoso e não quis devolver essas emendas para o presidente Lula. Mas agora tem aí, né, o seu querido ministro do STF indicado pelo presidente Lula para tentar bloquear tudo e trazer transparência para o processo. Veja, eu não estou indo contra isso, não. Tem que ter transparência. Mas eu acho muito curioso, né? Vir justamente agora, faltando 3 meses da eleição, o ministro Dino, ele que está, né, aí, né, com a missão de trazer transparência para o dinheiro público, o ministro Dino que também ali está querendo tirar os penduricalhos dos juízes, foi o mesmo ministro que foi visto lá na sua terra natal utilizando um carro, né, que ele e sua família foi utilizando um carro que não deveria ter usado, né? Esse é o mesmo ministro que está ali falando, apontando o dedo para todas as emendas, falando que é errado, que tem que ter transparência, mas ele só vai atrás de um partido. Por que ele não vai atrás dos outros? Né? Por que não vai atrás dos outros? Porque na própria decisão do ministro Dino, ele disse que não há indícios de crime, mas, né, inclusive a PGR foi contra essa ação, mas mesmo assim foi lá e bloqueou toda essa dinheirama, né? Tanto do Valdemar quanto do Cunha. Eu só estou esperando, né? Será que ele vai atrás dos outros partidos? Seria bom, né?